A leitura que se está a fazer hoje, pelo menos nos mercados que estão a subir, a Bolsa de Atenas 9%, é que Varoufakis acabou por dar um passo atrás, deixar cair a ideia do perdão de dívida, que era uma das bandeiras da campanha eleitoral do Syriza. É também essa a sua leitura? Bom, boa tarde. Antes de mais, eu acho que há de facto, há evidentemente uma tensão entre aquilo que o Syriza prometeu ao povo grego e aquilo que o povo grego espera que ele leve a cabo. E, como disse logo a seguir às eleições e ao resultado da vitória do Syriza nas eleições na Grécia, essas eleições representaram, acima de tudo, a expressão da autonomia e da independência de um povo. Claro. E simultaneamente referi que, havendo uma fraqueza ideológica, uma fraqueza no Syriza, que é a sua ausência de uma ideologia firme e clara, que o que se esperava é que a firmeza do apoio do povo grego fosse suficiente para ultrapassar essa fragilidade. Mas assinalei também que a posição do Syriza era a posição de que era possível combater consequentemente a austeridade mantendo-se no euro, e que, sob esse ponto de vista, enfim, entendia que não tinha razão, mas que respeitava a posição do Syriza. Portanto, concorda com o Padre Passos Coelho quando ele diz que era um conteúdo para crianças? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Aliás, acho que essa declaração é uma declaração absolutamente indigna. Indigna, e aquilo porque se caracterizou a reação dos países da União Europeia e dos respectivos governos e, em grande parte, da respectiva comunicação social, foi uma verdadeira vergonha. Primeiro, nos dias que antecederam as eleições, fizeram tudo e mais alguma coisa por levar a cabo aquela manobra habitual da chantagem, da aposta no medo, da própria distorção das posições apresentadas, e numa tentativa semelhante àquela que Cavaco fez aqui em Portugal, de os senhores nem pensem em escolher uma coisa diferente do que seja apoiar as políticas de austeridade. Derrotada essas posições, passou-se, eu acho que é preciso ter descaramento de alguém que sabe que está com os pés para a cova, que vai ser corrido dentro de poucos meses e que só se mantém ainda no poder porque tem a mão por baixo de um Presidente da República que é uma vergonha e que todo o povo português odeia, um chefe de um governo vir dizer que é uma brincadeira de crianças, entre aspas, ou um conto de crianças, é o fazer de conta que o nosso país, enfim, vai bem, quando designadamente os últimos números conhecidos sobre a situação da pobreza em Portugal mostram a verdadeira devastação em que o nosso país se encontra neste momento. Mas o que eu queria salientar, o que eu queria salientar é que, em primeiro lugar, a posição da França não espanta coisa nenhuma. Portanto, o Sr. Hollande recebeu ordens da Madame Adolpha Merkel para se pronunciar de uma forma firme contra o exemplo grego. Imediatamente alinhou pelo mesmo diapasão porque tem alinhado a Alemanha. Portanto, a posição da França não tem nada de surpreendente. Eu julgo que aquilo que aparece como sendo a proposta do Syriza é uma adaptação da posição que tinha sido referida inicialmente, que era, quanto ao pagamento da dívida, o Syriza também tem a posição, não tem a posição que eu acho que é a posição correta, que é a da recusa do pagamento da dívida, porque ela não foi contraída pelo povo grego, nem foi contraída em seu benefício, mas foi uma posição de dizer, bom, vamos lá ver como é que isto pode ser pago, e metade não deve ser pago, e a outra metade vamos ver em que medida é que o crescimento da economia o permite esse pagamento. E esta proposta vem na sequência disso, aliás, utilizando inteligentemente a experiência alemã, porque quando se tratou da Alemanha pagar as suas dívidas, foi exatamente essa medida de que ela beneficiou. Portanto, o que nós temos neste momento é, de facto, o terror entre os governos da austeridade, porque o exemplo da Grécia pega, e o caso mais célebre, eu acho que não se pode, mais recente, que não se pode passar por cima dele, é exatamente o da Croácia, com as medidas que foram apresentadas, as medidas anti-austeridade, em que o governo anuncia a tomada de medidas que permite às famílias mais pobres, a cerca de 60 mil famílias do país, com dívidas de 162 euros, e com as dívidas às empresas de eletricidade, aos bancos, até 4.500 euros, que essas dívidas sejam perdoadas. Eu acho que isto é um exemplo
do que, ou melhor, uma demonstração do que é o exemplo do Syriza, o exemplo da Grécia e aquilo que verdadeiramente estes comentadores, os mercados, que é outra expressão antropomórfica para designar os grandes interesses financeiros europeus, os governos da austeridade estão digamos, em completo pânico perante o que se passou na Grécia significou e que esse exemplo pegue por toda a Europa. E eu espero bem que pegue. Mas, curiosamente, dos três, do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia e do FMI, o único que tem papers dizendo que foi subestimado o efeito da austeridade e que foram cometidos erros foi o FMI. É evidente. Aliás, o FMI toca dois instrumentos em função da sua conveniência. Já ouvimos ele, de facto, a dizer isso, mas também nós, lendo as declarações do FMI, que são um autêntico insulto a Portugal, tem posições completamente diferentes. Quando diz que é preciso baixar salários, baixar pensões e por aí fora, isto é um insulto que faz. Portanto, eu acho que é preciso, quer dizer, os responsáveis e os governantes, sejam eles quais forem, eu acho que o nosso governo já devia ter tido uma atitude mais enérgica relativamente a estas declarações do FMI, a dizer, estes senhores não podem ser... O salário na mesma, não podem ser personas gratas neste país, porque é de uma deslealdade institucional tremenda. Quando, se os senhores vieram emprestar dinheiro ao país, mas vieram e cobraram-se bem. Aquilo que foi os valores pagos pelos serviços do FMI ronda quase os 1.000 milhões de euros, penso eu. E, portanto, isto é absolutamente inaceitável, este discurso. Em primeiro lugar, a origem da dívida, nós já falámos aqui sobre ela. Os países endividam-se a partir do momento em que, dentro da lógica da União Europeia, deixam de ser, como foi o caso do nosso país, países produtores. E aceitam, os seus governos aceitam, contra os interesses dos respectivos povos, distribuir toda a sua capacidade produtiva. E os dinheiros que vêm da União Europeia servem para financiar o abatimento dessa capacidade produtiva. Depois, os países endividam-se ainda mais com a lógica do euro, que é da moeda única, que é o marco travestido, em que, sendo uma moeda extremamente forte para economias extremamente fracas, a consequência é que se torna muito mais fácil importar do que produzir. E, portanto, é evidente que o gap entre as importações e as exportações não cessa de se agravar com os países, designadamente Portugal, privados do mínimo de soberania e de independência nacional, privados da capacidade de tomar as medidas que qualquer país livre e independente pode tomar numa circunstância dessas, desde emissões controladas da moeda até desvalorizações da moeda, etc. Essa é que é a razão de ser do endividamento. Esse endividamento, ainda por cima, é multiplicado pelas lógicas de funcionamento no interior da União Europeia, proibindo o Banco Central Europeu de emprestar diretamente aos Estados e permitindo aqui um jogo consistente, como nós sabemos, em o Banco Central Europeu emprestar aos bancos a taxas de 0,5% e pouco mais do que isso por cento, e depois os bancos emprestarem aos Estados, às empresas e aos particulares a taxas 4, 5, 6 vezes superiores. Essa é que é a razão de ser, não tem nada a ver com o povo português ou o cidadão. Não há nenhum cidadão que tenha ficado a dever nada à Alemanha. Mas então, nesse caso... Em segundo lugar, pois, mas o povo português não tem que aceitar uma dívida com a qual não tem nada a ver. Mas então, no caso da Grécia, a ser assim que tudo acontece, era vantajoso para a Grécia não estar no euro, devia ser por aí. Bom, e eu penso, já disse há bocado e avanço, embora respeitando a posição de Syriza, entendo que não se pode ser. O euro significa a perda da independência nacional. Não é possível um país conquistar a sua capacidade de decisão permanecendo no euro. Isso é a minha posição de fundo desde sempre. E relativamente ao facto de se a Europa aceitar as condições do Syriza, Portugal terá também de se envolver nesse esforço de pagar, de ajudar a pagar a dívida grega quando tem a sua própria dívida para pagar. Mas qual esforço para ajudar a pagar a dívida grega? Vamos lá ver uma coisa. As contribuições para o Fundo de Estabilidade do euro. Já aqui disse no último dia, e volto a dizer, que os 100 milhões de euros com que Portugal entrou supostamente para uma ajuda, entre aspas, à Grécia, a ajuda praticada por estas instituições não é ajuda, é saque, é rapina, é meter 100 para sacar 400. E, portanto, o povo português não tem que assumir como consequência ou responsabilidade o facto do seu governo ter decidido fazer parte da quadrilha de bandidos que decidiu assaltar a Grécia. Portanto, primeiro ponto. Segundo ponto, já agora convém recordar, há uma estatística recentemente tornada pública pela própria Comissão Europeia que mostra aquilo que foi a evolução do PIB e do PNB, isto é, do Produto Interno Bruto e do Produto Nacional Bruto, ou seja,
a riqueza nacional criada em cada país, em cada ano, pelas pessoas que residem nesse país, o PIB e o Produto Nacional Bruto, ou seja, a riqueza que os habitantes de cada país dispõem em cada ano. Ora, é muito curioso verificar como desde a introdução do euro, em 2002, enquanto que, no caso da Alemanha, o Produto Nacional Bruto, isto é, a riqueza que os habitantes do país Alemanha passaram a dispor, foi-se tornando cada vez maior do que o Produto Interno Bruto, isto é, com a riqueza criada pela Alemanha. Isto é, a Alemanha foi sacar aos outros países europeus, durante esse período de tempo, tenho aqui os dados da União Europeia, não vos vou amassar a ler cada parcela, mas dão, neste período de tempo, qualquer coisa como 677.945 milhões de euros, que vieram dos outros países para encher os bolsos da Alemanha. Enquanto que em países como a Grécia e em Portugal se passou exatamente o contrário. Ou seja, a riqueza criada no país é superior àquela que fica nas mãos das pessoas que residem em Portugal. Durante este mesmo período, esse saque para fora do país, no caso da Grécia, atingiu 48.760 milhões e no caso de Portugal, 70.751 milhões. Portanto, aqueles que dizem que não é verdade que a União Europeia, e em particular a instituição do euro, é o instrumento privilegiado dos grandes países capitalistas e imperialistas, com o imperialismo germânico à cabeça, se terem enriquecido à custa dos países mais fracos, tem aqui os números da própria União Europeia para constatarem isso. E, portanto, esta posição, que ainda assim é uma posição recuada, em meu entender, mas de dizer nós não temos que estrangular o país e condenar as pessoas a morrer à fome para pagar uma dívida que não fomos nós que contraímos, e aceitando pagar os juros na medida, ou parte dos juros, e parte deles, na medida em que o crescimento da economia o permita, eu acho que é uma medida que significa a mesma coisa que resultou das eleições. Acabou a austeridade. Acabou a lógica de que as pessoas têm de morrer de fome. Luís Gomes, para que a Alemanha continue a enriquecer. Não confundamos os desejos com as realidades. Há muita gente em Portugal a fazer cantos de sereia, jurando que, afinal, o governo do Syriza vai ter que voltar atrás, não vai cumprir as promessas e que vai ter que ser mais realista. Algumas delas não avançaram, a subida do salário mínimo. Diga. Algumas não avançaram, como a subida do salário mínimo. Não avançaram ainda. É preciso não esquecer que esta vitória foi obtida pelo povo grego. E aqueles que estão hoje muito preocupados com o exemplo da Grécia, se por acaso o Syriza traísse as promessas que fez ao povo grego, nós veríamos o povo grego. Aí é que se veria a sério o que é a revolução das ruas da Grécia. E aqueles que hoje estão muito tremelicantes com o exemplo da Grécia meter-se-iam debaixo das mesas. Segundo ponto. Este argumento e esta argumentação ad terrorem habitual de tentar apresentar a questão da saída do euro como uma catástrofe, é preciso dizer que não tem nenhuma base científica. É realismo. Não tem nenhuma base científica. A medida que eu tenho sempre defendido é que é indispensável que um país recupere a sua independência e só é possível através da saída do euro. Um país sem moeda própria, no quadro do euro, é um lacaio da Alemanha. Como é que isso se faz? Isso faz-se não é com o voltar ao anterior escudo, como na Grécia não seria voltar ao anterior dracma. É um novo escudo. É uma moeda que num primeiro momento teria uma paridade de €1 um escudo e num momento seguinte, um dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois, deveria ter uma desvalorização que se calcula que seria de cerca de 25%, 30%. O estabelecimento... E, portanto, há um empobrecimento de 30% e o empobrecimento com uma diferença. E, sim, senhor... Foi o que o Brasil tentou não sei quantas vezes. Luís Gomes, deixa-me só dizer o seguinte. Deixa-me só dizer o seguinte. Isso resultaria uma desvalorização e isso teria uma consequência. O que viesse de fora era indiscutivelmente mais caro, porque em termos nacionais não teria nenhuma consequência. Portanto, em primeiro lugar, as consequências seriam o que vem de fora. Bom, para isso havia a tropa. Esta medida é uma medida para impor à força. É para impor à força, como é evidente. Se um povo quer conquistar a sua independência, os traidores à pátria devem sair pela janela. Portanto, isso não tínhamos a menor dúvida. Agora, uma medida... Sim, mas deixe-me só... A gente um dia tem de discutir esta questão a sério, sem ser na base dos argumentos puramente terroristas e com os soundbites do momento.
momento. Essa desvalorização é certo que implicaria um encarecimento dos produtos e serviços vindos do exterior, mas seria o preço a pagar pela nossa liberdade e pela nossa independência, designadamente pela nossa capacidade, podemos adotar aquelas medidas que eu falava há bocado e que nós estamos hoje completamente impedidos. O Plano de Desenvolvimento da Economia Nacional... Peço desculpa, mas não é só... Meus senhores, eu peço desculpa, mas eu tenho mesmo que terminar. O coeficiente da sua independência resiste a tudo.